Hoje vou fazer um comentário sobre o gráfico pentagrama de energias negativas mentais e astrais negativos. O que eu vou falar aqui vai esclarecer, porém as pessoas confundem, misturam as coisas, acham que um gráfico tem a ver com uma outra situação e acaba, claro, fazendo coisa errada e vai dar errado. Não se sabe se a questão ela é uma radiestesista iniciante ou viu um vídeo a respeito daquilo e deduziu que seria para aquilo. Por alguma razão, talvez para tirar dúvida, ela vem consultar agora sim uma pessoa que tem conhecimento, correto? E logo se vê, né, que não tem conhecimento. Esse é o perigo das pessoas verem um vídeo, ouvir o galo cantar e achar que é. Vou dar um exemplo aqui. O gráfico de VersaPix, certo? Ele é um gráfico de busca. Quando você fala em busca, é algo perdido. Ele vai trazer, de alguma forma, o que se procura, ou informação do que se procura, etc. Aí eu te pergunto, da onde essa pessoa tirou a ideia que ela está procurando emprego e quis tirar dúvida para saber se esse gráfico ajudaria ela a arrumar um emprego? Aí tem que analisar, né? Às vezes o nome atrapalha. O nome o que é? A função do gráfico VersaPix é buscar uma coisa desaparecida. Será que ela entendeu o emprego como desaparecido? Será que ela ia entender que o gráfico ia trazer para ela o emprego? Nada a ver, né? Existem milhões de gráficos aí em radiestesia. Eu acho até em excesso. E cada um tem que ter a sua função, né? Ele faz tudo. Até tem um que faz tudo, mas entra numa outra linha, na linha do merecimento. Então hoje eu vou falar um também que, antes de criar dúvida lá na frente, eu já vou esclarecendo aqui. Esse gráfico pentagrama, ele não é um anti-magia, um gráfico de anti-magia. Ele é justamente é um gráfico que ele trabalha, vamos dizer assim, uma magia, quando se trata de um espírito obsessor que vem perturbar essa pessoa. Esse espírito obsessor já começa a atuar na mente, nos pensamentos. Alguns atacam direto no plexo solar. As pessoas sentem dor no estômago, dá uma espécie de gastrite, a confunde achando que tem alguma úlcera. E vai procurar um médico, o médico faz exame, endoscopia, pede e não encontra nada. Mas o desgraçado não deixa de te dar um remedinho para você. Ou seja, não tem nada, ele está te passando um remedinho, né? Ou seja, não pode sair sem uma canetada, senão ele não se sente médico. E o corpo é teu. Efeitos colaterais é problema seu, não dele. Na verdade, essa pessoa até tirou a dúvida, né? Ou então vai procurar essa questão mais para frente, que é o que eu estou falando, um ataque espiritual no plexo solar. Por que no plexo solar? Ele pode atacar em qualquer chakra. Mas por que o plexo solar? Às vezes essa pessoa come carne vermelha. E é um espírito obsessor que comia e ainda come carne vermelha.
Outro lado da moeda, o plexo solar é considerado como o plexo das emoções. Essa pessoa pode estar com a emoção aflorada, passando por problemas emocionais, ou esse espírito obsessor já quer ir direto mexer com ela no emocional dela. Voltando para o plano mental, o que atinge repare que cada obsessor trabalha de um jeito. Tem uns que trabalham no plexo sexual. Não preciso dizer porquê, né? Para além do raciocínio, não preciso dizer porquê. Tem outros que trabalham no Kundalini. Também não preciso dizer. Né? Então, cada obsessor, vamos dizer assim, ele tem uma técnica, uma experiência, saber o que vai fazer. No caso aqui, para não delongar, a questão, porque o tema já é polêmico e requer uma certa atenção, se tratando desse espírito obsessor, que na maioria começa na mente, ou ele chega na mente, ele pode começar por A para chegar em B. Ele pegando na mente, ele vai começar a infiltrar ideias negativas, pensamentos negativos e até ações negativas. O tipo de pessoa que, por exemplo, era positiva, daqui a pouco começou a ficar negativa, começou a ter uns pensamentos negativos. Ela era alegre, começou a ficar triste. Ela começou a ter algum tipo de ação negativa. Ela escuta uma voz que é negativa, até se ela estiver esperta, ligada, ela vai pensar assim, poxa, eu nunca tive essa ideia, que ideia é essa? Pode ser aí que esse tipo de pessoa já esteja com o seu alerta, o seu desconfiômetro ligado. Ela vai procurar alguma coisa. Se ela souber se defender ou desfazer, vamos dizer assim, beleza. Se ela não souber, tem outras que estão tão apressadas na vida, não acreditam nessas coisas, que vai dar ruim lá na frente. Aí, esse tipo de obsessão vai trabalhar numa questão de 3 situações, 3 modalidades. Ele vai agir no mental dessa pessoa como uma simples influência. Vamos dizer assim, testando a dignidade, a moral, o caráter dessa pessoa. Se essa pessoa não tiver nada disso ou a metade disso, já é uma porta aberta para ele entrar. Depois que ele entrar e conviver com o pensamento dessa pessoa, for aceito por essa pessoa, ele vai sair dessa etapa e vai passar para uma segunda, que é ser obsidiada por esse cidadão e começar essa pessoa a mudar da noite para o dia, da água para o vinho, vai começar a tomar umas atitudes estranhas, começa a ficar violenta. São 2 lados, né? Ou ela começa a ficar violenta, ela começa a ter atitudes estranhas, fazer coisas que não fazia, coisas erradas, né? E o outro lado, o inverso, ela pode ficar deprimida, triste, negativa, e perder emprego, problema de saúde, coisa e tal. E a pior de todas, na terceira fase dessa investida, é a subjugação, onde aquele cidadão que deixou esse pensamento, vamos dizer assim, essa energia tomar conta dele, já é um fantoche na mão dele. O que ele falar é lei, a pessoa vai e faz. Tanto é que tem casos que a pessoa fica fora de si e comete uma barbaridade. Muito caso você vê na mídia, onde um cidadão comete uma chacina e ele vai para a delegacia e lá ele está meio assim abobalhado. O delegado pergunta:
como é que ele pôde cometer aquela barbaridade. Ele, retardadamente, tenta responder e só diz uma coisa: eu não sei o que eu fiz, mas escutava uma voz dizendo mate, 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 mate. Eu fiz. Aí entra o gráfico, o pentagrama, de antes pensamento negativo, antes de influências astrais negativas. Evidentemente para ser usado logo no início. Certo? Muito bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que manter uma mente sadia. Se a sua mente não está sadia, você está passando por algum problema psicológico, mental, emocional, você tem que ficar no alerta, que já é uma porta aberta para esse tipo de coisa, esse tipo de influência. Essa influência pode vir assim do nada, essa energia pode vir do nada. Como ela pode ser endereçada a você como um feitiço para te atormentar. Preste atenção uma questão assim, nos seus sonhos. Às vezes seu sonho te dá um pré-aviso. Se liga no seu sonho, o que ele quer dizer, embora seja difícil de codificar, mas tem que juntar, vamos dizer assim, essa dica do sonho com a realidade, tentar somar para ver o sentido que faz. Às vezes acontece um caso assim. Então, voltando ao gráfico, né, de que trabalha as ondas negativas mentais, as energias negativas mentais, o astral negativo, né? Não vou, repito, confundir com o gráfico de antimagia, que é totalmente diferente, porque eu tenho que saber se existe diferença. Existe a diferença. Quando você está com a magia, quem vem primeiro? A magia ou a energia astral negativa? O pensamento negativo. Passa a ser que os dois venham juntos. Então não adianta você usar um gráfico ou você ir no centro espírita para fazer um trabalho de antimagia e tirar um e deixar o outro. Você tem que limpar tudo. E esse limpar tudo já começa, claro, pela moral da pessoa, né, da vítima, vamos dizer assim. Porque se ela não mudar a moral, ela vai sofrer sempre esse tipo de coisa, esse tipo de ataque astral mental negativo. Ela vai ser paliativa, ela vai se sentir bem e tudo mais, e daqui a pouco passa e retorna. Aí começa a botar culpa em A, em B, em C, mas ela não faz a tal da transformação da moral dela, a reforma íntima. E ela fica assim, no eterno lava e se suja. E ela não se corrige, está sempre atacada. Ou sempre vai viver dependendo do centro espírita, ou dependendo de alguém, um radiestesista, ou de um terapeuta, para se livrar disso, onde o mal está nela mesmo, na reforma que ela não consegue fazer e nem dá seu trabalho de começar a fazer. Certo? Então, tem o gráfico, como falei. Para trabalhar esse gráfico, se pega-se, claro, um testemunho, pode ser uma foto, um anel, alguma coisa que pertence a ela, diretamente na energia dessa pessoa, né? Se isso for presencial, né? Presencial, claro, a pessoa estando ali, ela mesmo vai ser o suficiente para trabalhar o gráfico. Só que esse gráfico, ele não é mágico de transformar as
coisa negativa e positiva instantaneamente. No caso, ou ela se dispõe em vir o dia que o pêndulo marcar para trabalhar nesse gráfico e ela eliminar essa influência negativa mental, astral, né? E, por sua vez, o radiestesista tem que ter um espaço para ele também trabalhar, ativar aquele gráfico na ausência dela. Isso é essencial. À distância, é claro, fica todo o trabalho pelo radiestesista em fazer, mas tem que avisar a pessoa que está do outro lado lá que, ó, tal dia, tal hora eu estou ativando esse gráfico. Ou seja, o que é? É para você ficar em sintonia para tudo que você está fazendo, tá? E entre em sintonia. Se você tem uma novela para ver, aquele dia e hora, não veja. Para, respeite. É para o seu próprio bem. Se tem uma festa, dependendo da festa, tem que avisar quem vai fazer, no caso, o radiestesista, se não pode fazer no dia antes ou no dia depois. Porque eu acho que no dia da festa vai estar agitada, não vai dar para ficar em sintonia. Ou seja, tem que chegar junto. Esse negócio que as pessoas deixam na mão para o radiestesista fazer, ou do Pai do Santo para fazer, é difícil de acontecer. Tem que entrar o tal do merecimento, né? Para o merecimento fazer por si só. Eu tenho até um caso, aproveitando a deixa aqui, é de uma pessoa que veio me procurar. Veja essa história. Essa história eu estou pasmando até agora. Ela me procurou dizendo que tinha um problema com uma firma dela, que ela entrou de sociedade, mas o sócio dela, da noite para o dia, começou a fazer lenha, se envolveu em coisas negativas, começou a sonegar imposto e deu processo judicial, ação na Justiça Federal, e ela tentou sair da sociedade e não conseguiu, porque ela também estava envolvida na questão de imposto, e claro que ela pegou um advogado, o advogado levou uma barra na ação, mas que ela não podia sair da sociedade porque o cidadão lá estava prendendo. Toda vez que ela vinha com um pedido, o cidadão lá amarrava ela. Aí ela veio me procurar. Deve ter feito alguma pesquisa aí na internet e me achou. Me contou essa história. Bom, olha só, estou falando de trabalho em conjunto. Eu cheguei para ela e falei assim: a radiestesia está dizendo que você tem que fazer isso, você faz, e isso eu faço. Vocês vão trabalhar junto. Olha, segundo o relato dela, até bom que ela foi até sincera. Diz ela que encontrou dificuldade para fazer a primeira etapa. Aí a gente fica naquela. Não sei se ela criou a dificuldade, se ela não estava muito afim de se expor, de fazer. Já deu o sinal dela e eu falei: ela vai espirrar. Porque tinha a outra etapa para ela fazer no trabalho. Olha, a primeira etapa eu considero mamão com açúcar. Era uma questão só de não ter vergonha de fazer. Quando deu a segunda etapa, eu falei: meu Deus do céu, mas eu vou passar, né? Passei para ela o que ela tinha de fazer. Ela tinha de fazer lá, eu tinha de fazer cá. E o que ela tinha de fazer lá, para poder entender, né? Ela tinha de procurar uma montanha ou uma pedra, que não seja uma pedra que tenha sido movida pelo homem, tem que ser uma pedra de raiz natural, né? E que tinha de ser essa pedra ou montanha ou rocha, né? Num lugar próximo que tivesse um rio, uma cachoeira, alguma coisa com água. Olha, ela nem foi para procurar, ela foi dizendo: não vou achar que aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, aqui não tem isso, você não quer isso. Peraí, você já fez a busca? Não, mas eu já conheço essa cidade aqui, eu moro aqui há muitos anos, eu nunca vi falar nisso, nunca não sei o que. Peraí, vamos fazer o seguinte: eu já tinha feito uma pesquisa na internet sobre o local onde ela mora
E tinha, é claro que tinha, esse lugar que eu estava falando. Não, aí não deu para saber, porque tá o negócio, né? A pessoa tem que ter a vontade, tem que ter a fé, o merecimento e a predisposição para mostrar para a espiritualidade que está a fim de resolver o problema com fé. Agora, ela saía naquela assim, vou, mas não estou muito afim de ir, já começar a dar os bloqueios. A influência astral negativa está jogando contra ela, ela está aceitando. Eu até falei para ela, olha, estou vendo aqui no mapa que no seu bairro tem um tal lugar. Eu não sei aí se é perto ou se é longe, mas é perto para você, dá para ir? Olha, até que dá para ir, mas eu não vou fazer não. Ou seja, deu as desculpas lá delas lá por não fazer não, e eu falei, olha só, você me deixou uma situação ruim. Desde quando eu iniciei esse trabalho, eu me envolvi. Você tem certeza que não vai fazer? Não, eu vou deixar pelo trabalho da radiestesia. Legal, né? Que ela responda perante a espiritualidade a atitude dela. Eu vou responder pela minha. Eu fui, fiz o meu trabalho. O trabalho envolveu isso aqui. Dentro do que eu tinha que fazer, envolvi isso aqui. Isso aqui, minha gente, é uma vela, claro, mas que não é trabalho comum que se vê por aí. É um trabalho que, se você prestar atenção, esta vela aqui representa os 4 seres elementares da Terra. Como se sabe, a vela tem que fincar em alguma coisa, seja num prato, num pires, no chão, se for na rua, numa pedra, em algum lugar ela tem que fincar. Então, o primeiro elemento é o quê? Terra. O segundo elemento é o fogo, que representa, no caso, luz. Luz de inteligência, de claridade, de espiritualidade. A luz, o calor, começa a derreter a vela. Terceiro elemento. Quando começa a derreter essa vela, é água. E claro, ela está queimando aonde? E para poder queimar, tem qual o elemento? O ar. Tudo isso aqui está representado no problema dela, segundo a radiestesia, o que foi apontado pelo pêndulo. Os 4 elementos da Terra, porque está ligado o quê? No plano Terra, que seria o que? A sociedade dela, física. Ela montou uma sociedade física. E que houve, no início, luz, mas que houve o quê? Na derreter da vela, choro, lágrima e sofrimento. A cera derretendo em forma de cera, água. Mas o ato de acender o pavio da vela é que vai mostrar o trabalho, se está sendo feito, se não está sendo feito, o que aconteceu, qual o processo está sendo bem recebido, esse trabalho, etc. Através de como você acende a vela e como essa vela vai queimar. Vou resumir aqui, tá? Por exemplo, se a pessoa pegar uma vela e acender, pegar um isqueiro, um fósforo, e ela acender de pronto, o pedido já começa a ser bem aceito. Pedido que? Mental. É um trabalho todo mental. Você está trabalhando naquele pentagrama ante os ataques, os pensamentos astrais negativos. É o teu positivo contra um pensamento negativo. Então, se você acendeu a vela e de pronto pegou a chama, é uma resposta positiva. Se não acender de pronto, tem alguma coisa ainda atrapalhando. Pode ser o seu pensamento que ainda está duvidoso, está duvidando, alguma coisa está atrapalhando o seu negativo. Ou aquele negativo astral, energia, está sendo mais forte por enquanto. Já é um sinal. Outro sinal também, que eu costumo falar muito, é o tal do merecimento. Estou vendo a espiritualidade,
quero ver a sua fé, quero testar a sua fé. Ainda não é o momento, você ainda não aprendeu a lição. No altar, pense como quiser. Mas é uma corrigenda, é um alerta. Para aquela pessoa, não sei se vai servir assim. Acho que estou dando uma dica aqui. Se você tem mania de acender vela, ou quer acender a vela para conversar, para saber de alguma coisa, aproveita essa dica. Você vai saber de tudo. Eu já fiz até um vídeo a respeito do pêndulo como vela, tanto trabalhando ele no sentido pendular, como ele respondendo através da chama da vela. Por exemplo, eu configurei a chama da vela para apagar quando for não, e sim mantendo acesa. Uma das configurações. Outras configurações que eu fiz em outro trabalho, em outra experiência, foi a vela subindo a sua luz como sim e diminuindo como não. Isso é um trabalho pessoal. Mas fica a dica aqui. Certo? Então eu estou falando aqui do trabalho, na história dela, que eu estou acendendo, a pessoa está acendendo essa vela. Dali, só o fato de acender, por isso que eu pergunto, quando acontece uma indicação pendular sobre essa questão de vela, eu falo, presta atenção em todos os seus atos, quando você for acender uma vela, o que acontece? Depois você me diz passo a passo de como foi. Por causa disso, eu não estou lá, eu tenho que saber o que aconteceu. O que aconteceu, eu dizer para ela, foi aceito, não foi aceito, vamos ver o que acontece. O que acontece ainda vem durante a queima da vela, processo de informação. Qual o processo? Ela apagar no mesmo dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, essa apaga. Apagou. Outro processo, chorou muito, né? Derreteu muita cera, chorou muito, é uma outra informação. Ela apagou antes do final da queima. Ela queimou tudo, mas no prato, no pires, ficou um derretimento espalhado pelo pires todo. É uma informação. Ou então queimou tudo e não ficou nada de cera no local. Outra informação. Ela foi acender a vela e tentou 1, 2, 3 vezes, não conseguiu, foi conseguir, sei lá, a 5ª tentativa. É uma informação. Evidentemente, quando nada aconteceu de pronto, como por exemplo, positivo, né? Vamos falar positivo aqui. Ela acendeu de primeira, a chama da vela não queimou naturalmente, ou seja, ela não deu fagulhas, que é uma informação, não ficou azulada, que é uma informação, não subiu e desceu, que é uma informação, ela foi serena, bonitinha, coisa e tal, não chorou, e não chegou no final, queimou até o fim, não sobrou cera. Isso é positivo. Certo? Agora, tirando tudo isso, tudo que aconteceu com a queima dessa vela, é uma informação, até para ela. Mas eu entendo que as pessoas não são místicas a esse ponto, não tem um estudo sobre isso. O que conhece, não se interessa, quer fazer, está pronto, tem que fazer, faz e não quer saber, não interessa saber. Mas isso aqui é uma informação preciosa de tudo. E a questão da luz está trazendo não só um contato com a espiritualidade, e a espiritualidade está trazendo aquilo ali, luz para ela de sabedoria e conhecimento. Fica ligada, minha filha. Clareia a sua vida, saia da escuridão da ignorância. Tem esse lado filosófico também, vamos dizer assim. Certo? As pessoas não fazem, é automático, é robô. Mandou acender, acende, não quer saber nem nada. Quando ela acende uma vela num trabalho, principalmente um trabalho de meditação, que é importante, quem faz meditação com uma vela, né, ela passa a ser, quem está meditando passa a ser a vela, ela fica única com a vela nos 4 elementos da vela. Olha só que diferença, que importância isso. Vai ser claro para quem sabe. Quem não sabe, fica sabendo agora. Tenta fazer essa experiência. Presta atenção no que vai dizer. E tem outro trabalho com a vela, de ficar olhando para a chama, mas isso eu não vou ensinar, porque senão vocês vão usar um fundo de garrafa aqui miserável. Pode até ficar sério. Então tem várias coisas para fazer para a vela. Agora, o que se conhece desse produto aqui? Macumba. Macumba. Sabe o tipo de macumba? Tem que acender a vela
Aí você escuta, meu Deus, a mais absurda, é de ignorante começando para mais ignorante, né? Ou de semi-ignorante, aprendiz de analfabeto, para uma besta quadrada, totalmente analfabeto. Você tem que acender uma vela para o seu anjo da guarda. Meu Deus do céu, olha, para pensar. Se o teu anjo da guarda precisa dessa luz daqui, ele está precisando dessa luz ínfima aqui. Tudo bem que ela no breu, ela ilumina alguma coisa. Mas presta atenção, se ele estiver precisando dessa luz aqui, coitada de você, você está lascado. Porque se ele está precisando, imagina o que vai acontecer contigo, né? Como é que você está, né? E onde está guarda nesse patamar, tu tenta de arrumar outro mais dois aí, porque tu vai se lascar com esse aí, né? Né? Você imagina um espírito angelical de luz, ele precisar desse cotoco aqui. Isso aqui, no máximo, tem pessoas que precisam de uma referência. Isso aqui tem uma história antiga, muito antiga. Na época não tinha energia elétrica, se usava isso aqui para tudo, né? Iluminar a casa. Aí vem a história de botar o santo com uma vela do lado, que a pessoa precisa de alguma coisa para mentalizar, focar, né? E um pouquinho mais para frente, no tempo dos escravos, daí vem a história de macumba, que macumba também é outro nome errado para macumba, que macumba era instrumento de percussão, tipo tambor, que os escravos usavam. Na hora do lazer dele, eles pegavam a macumba, o tambor, e faziam os samba deles lá, a capoeira deles lá, com aquilo lá. Aí, da macumba, do tambor para a macumba que a gente conhece hoje, a distância é desgraçada, né? O ser humano tem umas ideias negativas que se tornam positivas. E até enraizada, secular. Mas, e falando de macumba, e a macumba, na verdade, se tornou uma referência com aquela história de dar comida para santo, que é outra história, tem outro vídeo a respeito disso, mas eu vou só aqui dar uma aula inicial da história da macumba, com comidas, e o que era na época dos escravos. Você sabe que tinha escravos fujões, escravos querendo, né, fugiam dos senhores lá e tal. E quem apoiava essa fuga sabiam que eles fugiam machucados, claro, ia para o castigo, apanhavam muito, sangravam. Tinha de ter o quê? Naquela época que não existia, assim, produto para tirar a infecção. Mas o álcool aguardente trabalhava como isso, cachaça. Que na fuga, a cachaça servia para desinfeccionar e curar as feridas. Que na comida, eles estavam com fome, tinha comida nesse local para eles, na passagem da fuga deles, para eles pararem e se alimentar. E que a vela, gente, em torno dessa comida de cachaça, era para iluminar o caminho, para eles saberem que ali tinha alguma coisa para eles, uma comida, por exemplo, e para afastar os animais da floresta, não comer a comida deles. Certo? E, claro que o animal não ia se aproximar do fogo. E não sei por que carga d'água aquilo levou aí para macumba com vela, cachimbo, charuto, comida para santo. Se santo precisa de comida, meu amigo, tu tá lascado com esse santo.